Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer as movimentações da carteira do canal e vou explicar os dois fatores que me fizeram vender essa ação. Também vou mostrar as projeções de dividendos das ações no ano e os dividendos que vou receber nesse mês de abril. Então, caso você queira acompanhar a carteira do canal rumo aos 10k, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Primeiramente, eu fiz uma pequena tabelinha aqui com as compras e as vendas do mês. E sem enrolação, eu comprei VVB11, que é um ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Comprei também 9 ações de Honey3, que é a Irani, empresa que fabrica papel e papelão ondulado, embalagens de papel e papelão ondulado. Também comprei 2 ações de Taesa. Eu iria comprar mais, porém, saíram notícias da Taesa que ela está preparando uma oferta de ações de até 2 bilhões. E o objetivo dessa oferta seria de captação de dinheiro para ela capturar oportunidades que vão ocorrer nos leilões de transmissão agendados neste ano e em 2024. Porém, só são notícias que ela está preparando a oferta, não saiu nada oficial referente a ela. Então vamos olhando com calma, visto que se essa oferta ocorrer, mais ações vão ser emitidas no mercado, ou seja, o dividendo por ação será menor porque terá mais ações no mercado. Então temos que analisar com calma e esperar o comunicado oficial da Taesa. E a última aqui foi o VISC11, que no caso foi a primeira vez que eu adiantei o aporte no mês passado para receber o dividendo nesse mês. E como vimos, o valor deu mais de R$500, mas isso também foi por causa da venda da Sanepar, que eu já vou comentar. E também de um dividendo da Itaúsa, que no caso foi um JCP, e outro JCP do Banco do Brasil, que aconteceu no último dia do mês passado. E já falando da venda desse mês, que foi a Sanepar, eu tinha 20 ações e vendi no valor de R$3,76. Eu tive um pequeno lucro, mas não foi por causa disso que eu vendi, e o total deu R$75,20. Falando do primeiro motivo, eu fiz uma pequena projeção do dividendo da posição que eu tinha na Itaúsa, e o dividendo esperado na projeção que eu fiz seria de 33 centavos por ação, que na posição que eu tinha daria R$6,60, dando um dividend yield de quase 9%. E esse primeiro motivo é porque a posição que eu tinha era irrelevante o dividendo que ela ia gerar para mim. É claro, eu poderia aumentar a posição que eu tenho, visto que eu só tenho 20 ações, e iria gerar mais dividendos. Porém, eu não vou aumentar e não aumentei a posição, tanto é que eu vendi, porque como eu já havia dito, eu iria enxugar a carteira e iria diminuir os ativos que eu tenho, colocando mais dinheiro em menos ativos, porém que me darão mais retorno. Também mais risco. Então eu tirei a Sanepar porque ela tinha uma posição irrelevante para mim, então eu iria enxugando a carteira mais e mais. E o segundo motivo, que é o mais crucial na minha opinião, seria a recorrência. Como vimos aqui no Investidor 10 nos últimos 3 anos, em 2021, 2022 e 2023, ela sempre pagou 2 dividendos, ou seja, ela pagou por semestre. E como eu já venho dizendo, eu quero empresas que pagam trimestralmente. Porém, não é um problema ela pagar semestralmente. Como vemos aqui no primeiro dividendo de 2021, que é dia 18/6/2021, ela anunciou o dividendo em 2020, no dia 30/6/2020. Ou seja, 1 ano de espera para você recolher seus dividendos e usar ou reinvestir, que é o meu caso, que eu sempre vou reinvestir os dividendos. E a recorrência é muito ruim. Formos olhar os próximos, em 2021, o próximo dividendo foram 6 meses. No de 2022 foram 4 meses o primeiro dividendo. No outro de 2022 foram 2 meses, foi até rápido. Porém, em 2023 já volta à normalidade, foram 10 meses. E no último foram 4 meses. Aliás, eu também vou receber esse último dividendo. Depois eu vou mostrar para vocês quando eu estiver apresentando os dividendos desse mês. Portanto, a recorrência é muito ruim. Como eu disse, eu quero empresas que pagam rápido, que não demorem 6 meses, 1 ano para pagar. Então, o primeiro motivo foi a relevância que ela tinha na minha carteira, uma relevância bem baixa, bem pequena. E o segundo motivo é a recorrência. Então, por isso eu vendi a Sanepar. E agora eu estou mostrando uma outra tabelinha que eu fiz a projeção de dividendo desse ano até então, visto que eu ainda vou aportar muito mais, porque agora que chegamos à metade da meta, que foram R$5.000, e essa projeção é somente de ações. E olhando a nossa maior posição, que é o Banco do Brasil, ele está com dividendo por ação de R$4,89 na minha projeção, dando uma renda anual de R$78,24.
Porém, com certeza essa renda vai ser maior, que eu ainda vou aportar mais no Banco do Brasil e em outras ações. E a segunda posição seria a Itaúsa, com R$ 32,48, com uma renda anual e um dividendo por ação de 58 centavos. A Taesa, com um dividendo por ação de R$ 1,29, com R$ 32,25 de anual também. A Irani, que eu aumentei posição e foram agora para 40 ações e, consequentemente, aumentou a renda anual, que foi para R$ 29,60. O Santander, que é uma posição ainda pequena da minha carteira, e ele também foi muito impactado pelas lojas americanas. Então eu estimei um dividendo por ação de 88 centavos, dando uma renda anual de R$ 8,80. E a Klabin, que possivelmente eu vou liquidar essa ação, não porque ela é uma empresa ruim, muito longe disso, eu acredito muito na Klabin e acho que ela está até barata. Porém, como ela e a Irani atuam em segmentos parecidos, a Klabin mais no segmento de celulose, porém eu vou cada vez mais investir na Irani, porque o tamanho da Irani é minúsculo perto da Klabin. A Klabin já é uma gigante, então a probabilidade da Irani multiplicar mais vezes que a Klabin é bem maior. E o risco, visto que a Klabin já é uma empresa gigante, também é maior. E o dividendo por ação vai dar R$ 1,42 e a renda anual nessa posição que eu tenho será de R$ 7,10. E o total estimado até o momento será de R$ 188,48, dando uma média mensal somente das ações de R$ 15,71 e dando um dividend yield esperado de quase 10%, que para mim é um dividend yield muito bom. É um dividend yield agradável e sustentável no longo prazo. E agora eu vou mostrar os dividendos que eu vou receber no mês de abril e que eu já recebi. Como vimos aqui, eu recebi um JCP de R$1 líquido da Itaúsa no dia 3/4. Também no mês passado, no último dia, eu não mostrei para vocês. Eu recebi um JCP do Banco do Brasil, que deu R$ 4,79 líquido. E olhando aqui nos proventos futuros, nesse mês, está provisionado até o momento R$ 12,24. E olhando aqui mais abaixo, os ativos que vão pagar vai ser a Vivo, o VISC11, que eu adiantei o aporte no mês passado para ele me pagar mais nesse mês. Então, como vimos aqui, eu vou receber R$ 2,46 do VISC11 e eu recebia na faixa de 80 centavos no mês passado e nos outros meses. Vamos receber também do BCFF11, do VILG11, do MXRF11 e da Sanepar, como eu já havia dito na explicação da Sanepar e da venda dela. Porém, ainda falta o IRDM11. Se continuar com o histórico pagando na mesma faixa de dividendos que ele vem pagando, provavelmente vai ser entre R$ 4,50 a R$ 4,80. Portanto, R$1 que eu já recebi da Itaúsa, mais os R$ 12 que está provisionado, mais esses R$ 4 de IRDM11, uma média para baixo, deve dar entre R$17 a R$18 nesse mês, o que eu considero normal, visto que eu já havia falado no mês passado que iria baixar os dividendos, visto que as empresas não pagariam nesse mês, e só tivemos esse dividendo altamente grande, porque as ações e principalmente o Banco do Brasil pagou nesse mês. Então, juntando as ações e os FIIs, teve esse recorde de dividendos na carteira. Porém, no mês que vem, provavelmente possa ter um novo recorde de dividendos, visto que várias empresas provavelmente, após o balanço do primeiro trimestre, vão anunciar algum dividendo, como a Klabin, o Santander, a Irani, a Taesa e o Banco do Brasil. Porém, o Banco do Brasil vai anunciar, porém ele vai pagar somente em junho, se tudo ocorrer ao normal. E olhando como a carteira está dividida, vimos que ETFs e FIIs estão mais próximos do que eu quero, que seriam 30%, e ações está a 42%. Porém, com calma, vamos remanejando isso, rebalanceando. Ainda falta a parte da renda fixa, então vamos com calma, que ao longo do tempo vai ficar da forma que eu quero. E olhando por classe de ativos, aqui na aba de ações, vimos que o Banco do Brasil é a nossa maior posição na aba de ações, depois vem Itaúsa, Irani, Taesa, Santander, Klabin, IRB e Ambipar. Porém, IRB e Ambipar eu já considero praticamente fora da nossa carteira, que não passa nem nos primeiros filtros da estratégia que eu penso e que eu vou levar por agora. A Klabin ela já passa nos filtros, mas como eu disse, eu pretendo investir mais na Irani, então provavelmente ao longo do tempo eu vou liquidar essa ação. E sobre a Itaúsa eu tenho um ponto a comentar, visto que ela é a segunda maior posição nas ações. Porém, a Itaúsa ela paga semestralmente, como eu já havia dito. Eu quero empresas que pagam no mínimo trimestralmente, a não ser que seja uma exceção.
Porém, a Itaúsa ela não é uma exceção, visto que eu já tenho o Banco do Brasil e o Santander, e o lucro dela majoritariamente é 90% do Itaú, então ela é basicamente o Itaú mais algumas empresas. Então, se for pensar na questão de diversificação, eu estou bem diversificado na área de bancos. E o dividend yield dela não é dos mais altos, mesmo se eu falando que vai aumentar o payout, o dividend yield dela ainda é um dividendo bom, porém não é nada estrondoso e assustador. É um dividendo que beira 7%, então ainda vou repensar, estudar mais e entender o que eu vou fazer com essa posição. E ao longo do tempo eu vou recolhendo o dividendo e deixando ela de quarentena. E caso aconteça alguma coisa, eu vou trazer aqui para vocês, obviamente. E na aba de FIIs eu tenho o IRDM, que é a nossa maior posição. Ele é um FII de papel, um FII mais arriscado que investe em dívidas imobiliárias. Temos também o VISC11, que eu aumentei posição. O MXRF11, que é um FII de papel também. O VILG11, que é um FII de tijolo, de galpões logísticos. E o BCFF11, que é um FII de fundos e fundos, que provavelmente no mês que vem eu vou aumentar a posição nele, visto que eu tô achando ele bem barato, está pagando um ótimo dividend yield e também ele é a nossa menor posição, então eu vou dar essa rebalanceada muito provavelmente no mês que vem. E a nossa última classe de ativos é o ETF, né? O único ETF que eu tenho, que é o IVVB11, que ele replica o índice S&P 500, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, investindo lá fora e ficando exposto ao dólar. E para quem tem curiosidade, a rentabilidade não me importa tanto nesse curto prazo. Nós estamos um pouquinho acima do Ibovespa, no negativo, que particularmente para mim não importa muito, visto que eu quero gerar a renda passiva, comprando boas empresas, comprando bons fundos imobiliários, comprando o ETF IVVB11 e gerando cada vez mais renda passiva. Então, consequentemente, se eu estiver comprando boas empresas que crescem, pagam bons dividendos, que têm uma dívida equilibrada, consequentemente, a rentabilidade ela vai virar alguma hora. Então, não me importa tanto essa rentabilidade do curto prazo. Então é basicamente isso, pessoal. Ainda sobrou R$ 51,16, visto que eu tinha falado que eu ia aportar na Taesa, porém eu expliquei o motivo que eu não aportei. Também preferi não aportar em outras empresas, neste momento. Então ainda ficou sobrando R$ 51. Provavelmente nesse mês eu ainda vou fazer mais algum aporte, possa ser em renda fixa ou em renda variável, em algumas ações que eu já tenho, ou em fundo imobiliário também. Ainda vou decidir. Então é basicamente isso, pessoal. Caso você queira continuar acompanhando a evolução da minha carteira pessoal, considere se inscrever no canal e deixar o like. Eu estou trazendo 2 vídeos por semana, trazendo conteúdos da carteira, trazendo os conteúdos de empresas que eu analiso e mostro para vocês e outros conteúdos variados relacionados ao mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!